Olá, queridos alunos. Lembra que a gente conversou um pouco sobre as bases genéticas da reprodução? Bom, nessa aula eu conversei um pouco com vocês a respeito dos tipos de reprodução, né? E também os tipos de fecundação. Vamos relembrar? Nós temos dois tipos de fecundação. A fecundação é o encontro dos gametas. O encontro dos gametas pode acontecer no ambiente externo, então isso é chamado fecundação externa. Ou então pode acontecer dentro da fêmea, então é fecundação interna, certo? Mas aí, só um exemplo, os peixes, os anfíbios, eles têm, né, o tipo de fecundação externa. Tanto o peixe fêmea quanto o peixe macho, ou sapo, né, o anfíbio fêmea ou macho, eles liberam na água, nesse caso é na água, tá? Os seus gametas e ocorre o encontro dos gametas, tá? Agora, animais como, por exemplo, os répteis, as aves, os mamíferos, aí o encontro dos gametas acontece dentro da fêmea, tá? E aí acontece um negócio muito legal, que é o desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião pode ser dentro da fêmea ou pode ser fora da fêmea. Então, nós temos animais, por exemplo, como o ser humano, que é um mamífero, ele é um animal vivíparo, tá? No caso dos animais vivíparos, o desenvolvimento do embrião é dentro da fêmea e ele é alimentado pelo cordão umbilical e é sustentado por uma placenta dentro do útero. Já os animais que são considerados ovíparos, o desenvolvimento do embrião acontece fora da fêmea, mas dentro do ovo. Por exemplo, as aves ou mesmo os répteis, tá bom? E aí nós temos animais ovovivíparos. Vixe, que confusão! Não, é muito simples. Esses animais ovovivíparos, eles não chegam a botar ovos no ambiente externo, porque esses ovos ficam dentro da fêmea. Nós temos aí os tubarões. Eles podem sim, algumas espécies botam ovos, mas não é um ovo igual o ovo da galinha, ok? É uma cápsula ovígera, tá? É um pouco diferente, ela não é um ovo calcário, como, né, a base de cálcio, com uma casca de cálcio que a gente encontra nas aves, tá? É uma cápsula um pouco mais gelatinosa, onde em contato com o ambiente ela fica um pouco mais dura, mas ali o desenvolvimento do embrião é externo dentro dessa cápsula ovígera. Alguns tubarões fazem isso, tá? Eles são considerados ovíparos. Outros tubarões, o que acontece? O ovo, que não é ovo, tá? Só para você entender, ele não é uma cápsula, ele fica dentro da fêmea. Ele não chega a sair. Isso, claro, depois quando eclode, aí sai o filhotinho, mas ele fica dentro do útero, ok? E por quê? Porque alguns tubarões, eles não têm como ter placenta e nem cordão umbilical. Então, precisa ter os anexos embrionários, tá? É que anexo embrionário, como a gente conhece mesmo, é uma conquista do ambiente, é uma conquista do ambiente terrestre. Então, a gente vai ver mesmo a cápsula ovígera, a gente vai ver mesmo os anexos embrionários em um ovo nos répteis. Antes deles, como por exemplo, né, um tubarão, que é um peixe cartilaginoso, ele não vai ter todos aqueles anexos. O mais importante é ele ter o vitelo, porque é o vitelo que vai sustentá-lo até ele terminar o desenvolvimento dele e eclodir, ok? Algumas espécies de tubarão, vocês já devem saber, elas de fato se alimentam dos filhotes, dos irmãos, né? Dos outros embriões que estão ali dentro. Então, o filhote mais velho em desenvolvimento, ele faz aí
ele se alimenta dos irmãos, digamos assim, né? Que estão dentro do útero onde ele está inserido. Porque senão ele comeria a própria mãe por dentro e isso é estranho, né? Então ele se alimenta dos outros irmãos, ok? Mas se a gente considerar que um tubarão fêmea tem 2 úteros, então cada gestação dela, cada tempo gestacional, ela acaba deixando aí no ambiente 2 filhotes, tá bom? Então nós temos esses 3 tipos de desenvolvimento: o vivíparo, o ovíparo e o ovovivíparo, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje e até a próxima aula.